Obrigado a todos, é um prazer e uma honra estar aqui participando desse seminário. Sabendo de antemão que eu ia dividir um painel com o Dr. Otávio de Barros, eu decidi não trazer muitos dados econômicos, porque eu não tinha como concorrer com a equipe do Bradesco. Eu vou fazer uma coisa atípica para um economista, que é focar mais na questão só de conceito. Então, não trago um único gráfico na minha apresentação. Tem bom precedente, um economista da escola austríaca chamado Ludwig von Mises tem um livro de mais de 1000 páginas chamado Ação Humana, onde ele trata da economia como uma questão conceitual de ação humana. E então eu vou usar esse precedente aí para realmente fugir um pouco de dados, até porque eu acho que a palestra do Dr. Otávio de Barros foi excelente e já atualizou cada um de nós aí no contexto geral de mundo e Brasil, em termos de números econômicos. O que eu queria trazer é essa visão geral de que o intervencionismo estatal, produz efeitos realmente nefastos para o bom funcionamento de uma economia e também para as liberdades individuais. Eu deixei uma segunda parte e uma parte final da minha apresentação para falar dessa questão, porque apesar de ser um economista, eu também fujo um pouco dessa regra, uso meu espaço do Globo com muita frequência para falar de outros assuntos, além de economia, que eu acho que atingem cada um de nós enquanto cidadãos, e eu vejo com uma certa preocupação aí os rumos do Brasil. Eu adianto que eu não sou patrocinado pela Prozac, pelo produtor da Prozac, mas a minha palestra talvez seja um pouco depressiva, ao contrário do otimismo cauteloso ou da visão mais construtiva que nos apresentou aqui o Dr. Otávio de Barros. A minha visão é um pouco mais cética, quiçá pessimista para o futuro do Brasil. E a primeira parte, então, eu vou focar na economia, a segunda parte eu falo das liberdades individuais. Em primeiro lugar, para a gente entender o funcionamento da economia, ela é uma ordem espontânea, para usar a expressão que outro austríaco, esse prêmio Nobel de Economia, Friedrich Hayek, falava. Ordem espontânea é o oposto de uma construção deliberada. Não é que pessoas se reuniram numa sala dessas e resolveram fazer a economia funcionar. Ela é uma ordem que vem de baixo para cima. Para usar uma metáfora que Adam Smith havia usado no século XVIII, estamos lidando com uma mão invisível, quer dizer, cada um procurando atender suas próprias necessidades e preferências, acaba que, se funcionar num ambiente de regras do jogo bem definidas e ampla liberdade individual, gera um efeito final positivo para a grande maioria. Mas isso não foi algo deliberado, não é algo consciente, e também não depende da boa intenção ou do altruísmo dos empresários. Isso é muito importante a gente ter em mente, porque essa premissa é fundamental para lidar com a economia real, e não com aquela ideal ou utópica feita por seres humanos como o Bom Selvagem de Rousseau. Então, nós não esperamos a carne do nosso jantar da benevolência do açougueiro, e sim dele buscando seus próprios interesses e nós também tentando atender nossos próprios interesses. Isso no ambiente de divisão de trabalho, onde cada um pode ter, então, um ganho de produtividade muito grande por estar focando naquilo que faz específico e não ter que produzir tudo. Imagina cada um de nós aqui ter que produzir a própria roupa, o telefone, ninguém teria nem como começar. Então, cada um focando na sua própria atividade. Num ambiente de ampla divisão de trabalho, isso gera um resultado muito mais favorável para a maioria. E isso, obviamente, aceitando essa premissa, que é um tanto lógica, ampliar isso em nível global é melhor ainda. Então, daí, abraçar a importância do comércio internacional, da globalização, ao contrário de países que se fecharam. O melhor exemplo disso, obviamente, é a Coreia do Norte, isolado do mundo, e deu no que deu. Até mesmo, faço um parênteses, até mesmo a esquerda mais atrasada, retrógrada, que defende modelos como o socialismo cubano, entendem isso no fundo, porque eles culpam o embargo pela miséria cubana. Então eles entendem que participar de comércio com os exploradores yankees é algo bom no fundo. Essa questão dos produtos que surgem com esse mecanismo, com esse ambiente de ampla liberdade, eu não preciso nem citar o exemplo aqui de um complexo aparelho eletrônico.
né? Um lápis, um simples lápis que cada um tem aí na mesa, ou uma caneta, ninguém aqui seria capaz de produzi-lo. Né? A produção de um lápis, a sua árvore genealógica, ela é tão complexa, envolvendo maquinários, envolvendo tantas coisas, extração de borracha, de grafite, que nenhum ser humano seria capaz. Né? Então é um processo realmente evolutivo, sem esse mastermind, sem essa mente por trás, esse design inteligente. Né? Fora isso, nós temos que tomar cuidado também com aquilo que o próprio Hayek, já citado, chamava de arrogância fatal, né? Que é essa ideia de que nós podemos, com o uso da razão, com R maiúsculo, ditar de cima para baixo as regras do jogo na economia e ter um resultado satisfatório. A pretensão do conhecimento, que é esse termo que ele usava, tem no Esperanto, na língua Esperanto, talvez o melhor exemplo para dar do fracasso de uma boa ideia. O Esperanto foi cunhado, foi criado por um gênio, um sujeito realmente brilhante, e tinha tudo para ser a língua universal. Ela é mais racional, ela tinha todas as premissas para isso. Né? Só que, tirando poucos milhões de pessoas num mundo de 7 bilhões de habitantes, ninguém sabe mais, ninguém quer saber disso, ninguém fala o Esperanto. Não é assim que funciona, não é assim que nós temos resultados satisfatórios e eficientes na economia e em vários outros campos. Né? A língua é um organismo vivo, segue o critério da ordem espontânea, da mão invisível, por aí vai. Outra questão importante para o bom funcionamento da economia, que vai contra essa ideia de intervencionismo, é a questão que Schumpeter, um outro economista austríaco, chamou de destruição criadora. Você precisa ter, para o bom funcionamento da economia, essa ordem natural evolutiva que a obsolescência de certos produtos fica para trás em detrimento de inovações. Então, a máquina de escrever foi aposentada pelos computadores. A luz elétrica de Thomas Edison aposentou o lampião e vela. Os carros de Ford aposentaram as carroças e por aí vai. Então, respeitar esse processo evolutivo torna-se fundamental para a obtenção de resultados satisfatórios ao longo do tempo. O que nos leva ao alerta que fez esse economista francês, Frédéric Bastiat, no século XIX, né, daquilo que se vê e aquilo que não se vê. Por que isso é importante? Porque todos os demagogos e populistas de plantão vão usar justamente aquilo que se vê de imediato para condenar ou para atacar esse processo todo descrito acima. Exemplo, eles vão dizer que a inovação de certo setor vai jogar no desemprego todos os produtores de vela e lampião. Ele vai dizer que o carro vai jogar no desemprego o produtor de carroça. Então ele foca naquilo que se vê de curto prazo, né, aquela visão míope das pessoas, para sacrificar todo um processo que ao longo do tempo é benéfico para todos nós. Isso é muito comum, isso a gente vê o tempo todo nos debates, e infelizmente assim, o Bastiat tratou desse tema com muita ironia. Ele fez uma petição aos produtores de querosene, vela e lampião contra o maior inimigo que tinha esses produtores na época, que era um sujeito que estava disposto a trabalhar em condições subhumanas, 24 horas por dia, sem cobrar nada por isso. Né? Imagina o que seria dumping, né? Que é o sol. O sol ele nos fornece luz, e nos fornece luz por um bom período do tempo, do dia, de graça. Então ele fez essa petição muito sarcástica, falando que queria que o governo tomasse medidas para dificultar, pelo menos, o acesso a essa luz, porque era uma condição de concorrência desleal. Para o bom funcionamento desse modelo, nós também precisamos de algumas outras premissas. Entre elas, a questão da propriedade privada. Né? Tem um ditado que diz que o olho do dono que engorda o boi. E isso é muito importante para entender por que a propriedade privada é tão fundamental para o funcionamento de uma economia, e ela anda muito ameaçada. Né? Para começo de conversa, existem 4 formas de gasto, para simplificar, que o Milton Friedman, da Escola de Chicago, também prêmio Nobel, já tinha levantado. Primeira forma de gasto é a forma do mercado, né, do livre mercado. É cada um de nós ir num supermercado gastar o nosso dinheiro para benefício próprio. Total foco no custo, total foco no benefício. A segunda forma é um presente. Eu vou usar o meu dinheiro para comprar um presente para alguém. Total foco no custo, benefício nem tanto, se ele quiser ele que troque, se for alguém distante, pior ainda. As outras 2 formas são as piores, e onde o mecanismo de incentivo é o mais perverso possível.
é você gastar o dinheiro dos outros com os outros, que são as formas estatais, né? Você usa o dinheiro da viúva para terceiros, você não se preocupa muito nem com o benefício, nem com o custo daquilo, por isso a gente vê tantos escândalos, né, de superfaturamento, de tantas coisas que a gente vê no dia a dia da imprensa. E a última forma é a mais nefasta de todas, que é usar o dinheiro dos outros para benefício próprio, né? Aí é a garantia de uma farra total, você total foco no benefício e não se preocupa com os custos, porque outros estão pagando. Por isso que a gente vê deputados em Brasília sendo acusados de usar apartamento para guardar entulho e por aí vai. Coisas que nenhum de nós, no seu dia a dia, com a sua propriedade privada, daria o mesmo tipo de tratamento. A provocação que eu sempre faço para lembrar isso, uma obviedade até, né, é que ninguém lava carro alugado, né, ninguém cuida tão bem assim de um carro alugado como cuida do próprio carro. Então a importância desse sentimento de posse, dessa propriedade privada no funcionamento da economia, ela é crucial, né? Tudo aquilo que é decidido por terceiros, numa longínqua Brasília, acaba sendo menos eficiente por questão do mecanismo perverso de incentivos. Não é que são pessoas piores ou melhores, é que elas lidam com mecanismos não tão favoráveis. E é preciso lembrar, além de tudo, né, eu falei que as pessoas que estão no poder não são melhores nem piores, isso não é nem tão verdade, porque nós não podemos idealizar esse homo politicus, né? O homo politicus também é o homo econômicos, que foca nos seus próprios interesses e, para piorar, o processo que o elege, que o leva ao poder, costuma ser um processo cujo mecanismo de incentivos também não é adequado. O sujeito, para ser um grande senador, um grande deputado, antes ele precisa ser um senador, antes ele precisa ser um deputado. Isso envolve um processo eleitoral, onde um voto sobre 100 milhões vale muito pouco. É racional a decisão, a despeito de tanta propaganda do TSE e tudo mais, é racional a decisão de não se importar tanto com a política. O seu voto não tem efeito prático, o seu voto não consegue influenciar o resultado final. Ele vale 1 sobre 100 milhões, né? Ele vale muito pouco, essa é a verdade. Quando você migra para uma questão do seu bairro, do seu condomínio, isso já muda um pouco de figura, né? No seu condomínio você já se interessa mais, possivelmente você vai participar do debate, tentar influenciar meia dúzia de pessoas para levar para o rumo que você gostaria de ver o seu condomínio indo. Você sabe que você tem um poder de influência maior. Isso nos leva a um nome feio, porém muito importante para esse modelo que eu estou descrevendo, que é o princípio de subsidiariedade, que é você justamente descentralizar o máximo possível o poder, a tomada de decisão, e concentrar tudo aquilo que for possível no indivíduo, na família, e depois vai subindo na hierarquia. Tudo aquilo que não puder ser feito pelo indivíduo e família, deixa pelo condomínio, para o bairro, para o município, para o estado, e aí sim, só aquilo que não pode fugir da esfera federal deveria ser feito pela esfera federal. Eu nem preciso dizer que no Brasil nós temos o oposto disso, uma pirâmide invertida, onde até mesmo o preço do pão francês é decidido em Brasília, o tipo de tomada que vamos usar é decidido em Brasília. Quer dizer, nós temos um modelo absolutamente oposto a isso, que concentra sobremaneira, em demasia, o poder na esfera central do governo. Isso não tem como funcionar direito. Não é questão de culpar esse ou aquele que está no poder. Claro que isso pode agravar o problema, mas estamos falando de um problema estrutural, um problema sistêmico. O modelo brasileiro não funciona direito, essa é a verdade. Além disso, nós temos que ter também um mecanismo livre de formação de preços. O preço é fundamental nesse processo para levar informação preciosa de um agente para o outro. Lembrando que estamos falando de milhões e milhões de agentes que tomam decisão no dia a dia que impactam o resultado final, né? Ninguém consegue concentrar uma parcela ínfima que seja desse conhecimento disperso, pulverizado em toda a sociedade. Daí a importância de deixar o preço funcionar livremente, porque ele está levando o tempo todo para os tomadores de decisão informações super relevantes sobre oferta e demanda no setor e nos seus respectivos setores, né? Quando o governo interfere nessa formação de preço, decidindo na canetada, criando preços mínimos, preços máximos e todo tipo de intervenção, isso gera distorções muito graves no funcionamento adequado da economia. E eu também não preciso dizer que supõe-se que estamos numa sociedade capitalista, onde o preço do capital tem alguma relevância. O preço do capital nada mais é do que a taxa de juros, né? A diferença intertemporal de preferência,
e o encontro entre oferta de capital, de poupança, e demanda por capital. A taxa de juros não é formada livremente, não só no Brasil, como no mundo todo, né? É formada por uma legião de supostos clarividentes que se encontram numa sala fechada e decidem, numa canetada, esse preço. Não é de estranhar que gerem tantas e tantas distorções ao longo do tempo. Desde a criação do Federal Reserve, o Banco Central Americano, nós tivemos uma inflação nos Estados Unidos que corroeu nada menos do que 95% do valor do dólar frente ao ouro, por exemplo, uma commodity que não pode ser manipulada ao bel prazer de autoridades. Não só isso, como tivemos várias bolhas, várias crises, e até mesmo a última, que muita gente culpa, talvez por falta de conhecimento adequado, o próprio livre mercado, contou com uma forte intervenção estatal para começo de conversa nesse preço do capital, fundamental para uma economia. O Alan Greenspan, ex-presidente do Fed, manteve a taxa de juros artificialmente baixa no país e por muito tempo para ajudar a curar a bolha que tinha estourado de tecnologia antes. Pessoas como o prêmio Nobel Paul Krugman pediram isso, né? Às vezes tem que tomar cuidado com aquilo que a gente deseja. Não só essa intervenção, como a própria Casa Branca pressionando Fannie Mae, Freddie Mac, as agentes hipotecárias, a emprestar para pessoas de mais baixa renda, porque, obviamente, é populista isso. Né? Você fazer programas como Minha Casa Minha Vida é muito interessante para quem está no poder e olha para a próxima eleição, não para as próximas gerações. Né? O Churchill dizia que o que diferencia um estadista de um populista é justamente isso. O estadista olha as próximas gerações, o populista olha as próximas eleições. Como o mundo está em falta de lideranças estadistas, a maioria dos governantes olha para esse curto prazo e tem todo o interesse em deixar a batata quente para o próximo governante. Então ele tem esse mecanismo perverso de incentivo de estar focando sempre nas próximas eleições. Por isso que a gente vê tantas medidas de cunho demagógico sendo adotadas não só no Brasil, como no mundo todo. E a figura fundamental do empreendedor nesse processo, que é justamente aquele sujeito que estará atento, alerta a essas discrepâncias no próprio mercado, para arbitrar isso e, com isso, conseguir ganhar dinheiro. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção só é que muita gente aponta as falhas de mercado. Óbvio que esse processo todo descrito aqui não é perfeito. Aliás, eu desconheço qualquer modelo perfeito quando se trata de seres humanos imperfeitos. A questão que nós temos que debater é se a intervenção estatal agrava ou melhora o problema. Nós não podemos cometer esse non sector, essa falha lógica que assume uma premissa verdadeira, o mercado é falho, e toma como uma conclusão lógica, então, algo que não deriva dessa premissa, que é a intervenção estatal vai ser benéfica. O Estado também é formado por seres humanos imperfeitos, com todos esses problemas que eu citei anteriormente, agravando o problema. Então, quase sempre, essas intervenções estatais para consertar um problema do mercado costumam gerar novos problemas, são as consequências não intencionais das medidas tomadas pelo governo. Fundamental a importância da poupança nesse processo. Nós somos uma sociedade com uma preferência intertemporal muito curto-prazista, cigarras, basicamente, né, que olhamos muito para o curto prazo, e por isso é um dos fatores que faz com que o custo do capital seja alto no Brasil. Regras do jogo precisam ser respeitadas, nós precisamos ter segurança jurídica para você investir e reduzir esse preço do capital ao longo do tempo. Você precisa ter um mínimo de confiança nas regras do jogo ao longo do tempo. Qualquer tipo de intervenção arbitrária do governo gera incerteza e insegurança. Nós temos visto isso nos últimos anos no Brasil. Muito bem intencionada o combate às altas taxas de juros no Brasil, mas da forma que foi feita não considero adequado, gerou insegurança no setor bancário. Muito desejado você ter redução de tarifa de energia elétrica, um problema do custo Brasil, só que da forma que foi feito gera insegurança e aí afugenta novos investimentos e por aí vai. Então tem que tomar muito cuidado com essas intervenções arbitrárias que afetam a confiança dos players, dos investidores, no futuro, no horizonte de mais longo prazo no país. Antes de ir para a parte das liberdades individuais, da segunda parte da minha apresentação,
Eu queria chamar a atenção aqui ainda em economia, né, para contrapor um pouquinho só a palestra do Dr. Otávio de Barros. Eu vejo o que aconteceu no Brasil nos últimos 5, 10 anos como algo análogo a uma cigarra, já mencionado, que ganhou na loteria. E a loteria é basicamente o quê? O crescimento elevado chinês, pressionando o preço das commodities para cima, e o custo do capital no mundo em patamares absurdamente baixos por conta das crises que estouraram. Então você tem custo de capital barato no mundo e crescimento chinês forte, pressionando commodities que o Brasil, porventura, tem. Isso é um maná, isso é um presente, que é uma loteria que a cigarra ganhou. Além disso, você tem a questão do bônus demográfico, que foi trazida também. Então você junta um contexto, uma conjuntura muito favorável para um país como o Brasil, que não se repete e não se repetirá. E a pergunta que nós devemos fazer é o que o Brasil fez com essa loteria que ele ganhou. Ele fez o dever de casa, ele fez reformas importantes estruturais, ele resolveu alguma coisa do custo Brasil para ter mais ganho de produtividade, ou ele usou por conta e ele hipotecou uma vez mais o nosso futuro e produziu voos de galinha. Eu, infelizmente, estou no segundo time, no time que acha que isso não é sustentável. Venho fazendo esse alerta há pelo menos 3 anos. Acho que o Brasil vai esbarrar, esgotar esse modelo, já está esgotando, e é um modelo que tem tudo a produzir apenas voos de galinha e, eventualmente, estagflação. É uma coisa que as pessoas esquecem que existe, né? A década de 70 já está muito longe no tempo, mas ainda mais os desenvolvimentistas que estão no poder sempre vêm com essa falácia, né, de que é preciso ter um pouco mais de inflação para ter um pouco mais de crescimento. Isso é balela, isso é mentira, né? Foi citado aqui os exemplos do Peru, da Colômbia e do Chile. São países que estão crescendo muito mais que o Brasil com muito menos inflação, né? Não é verdade que você precisa produzir mais inflação para ter mais crescimento. Só que os desenvolvimentistas esquecem invariavelmente disso. Nós convivemos várias vezes ao longo do tempo com esse processo de estagflação, que é o pior dos mundos. Você tem estagnação, ou seja, não cresce, e mesmo assim tem inflação resiliente. O governo não bate a meta da inflação no Brasil desde que assumiu o novo governo. O novo governo PT, não Dilma. A questão da classe C, para mim, vem a reboque desse cenário conjuntural. E eu ainda questiono até mesmo o critério usado pelo Marcelo Neri e companhia, né? Chamam classe C no Brasil favelados, né? Favelados, classe renda média de R$1.000 familiar. Isso não é classe C em nenhum lugar do mundo, né? Mas no Brasil isso é. E o meu medo, meu receio, e por isso trago dessa forma a mensagem, é que isso possa produzir um certo grau de complacência, né? De negligência com os problemas estruturais, que não foram endereçados, que não foram atacados. Então, não temos esse crescimento fantástico de uma classe C. Quando a gente lembra que classe C mora em favela no Brasil. Isso, para mim, não é satisfatório, né? Além disso, tivemos um crescimento muito acelerado no crédito, sem lastro, sem contrapartida no aumento de poupança no Brasil, que seria o pool de capital necessário para aumentar o crédito. Nós tivemos um aumento de crédito sem lastro e capitaneado basicamente pelo governo. O governo no Brasil pressionou os bancos privados, e alguns atenderam mais ou menos, mas souberam recuar, com medo da inadimplência à frente, e cresceram bem menos o crédito do que o setor público. O setor público, a Caixa, por exemplo, cresceu 45% sua carteira de crédito em um ano, no ano passado. Isso é absurdo. O crédito público no Brasil já é responsável por metade da totalidade da carteira de crédito no país. Metade. No Manifesto Comunista, Marx coloca como 5º item dos 10 para a tomada de poder do proletariado a concentração de crédito no Estado. O Brasil tem sido um bom aluno marxista, né? Já tem metade do crédito todo concentrado em BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Lembrando que o BNDES tem sido o maior instrumento de transferência de riqueza do povo para grandes empresários. É um modelo simbiótico de governo mais grandes empresários. Não é isso que nós chamamos de capitalismo de livre mercado. Isso tem outro nome, isso é capitalismo de compadres, isso é capitalismo de compadrio, né, de grandes empresários que conseguem influenciar via lobby o resultado do jogo. E aí eu pergunto, quando o governo intervém da forma que intervém, numa canetada decide o destino de um setor inteiro, como vem fazendo em vários setores,
E quando tem o BNDES para usar para transferência de subsídios para grandes empresários, eu pergunto, com esse contexto, que empresário vai investir em produtividade? É muito mais rentável você investir em lobby. É muito mais rentável você tentar obter privilégios e benesses em Brasília. Então, os empresários acabam desviando foco e recursos escassos para essas coisas que não geram produtividade para o país. Eles não estão tão preocupados assim em concorrer em nível global com outras empresas. Eles preferem fazer um lobby e fechar com barreiras comerciais o concorrente importado. Os vinhos quase fizeram isso no Sul, tentaram, e o aço e tantos outros setores vêm fazendo isso. Claro, faz mais sentido quando você tem um instrumento à sua mão que está lá, ao primeiro que chegar ou quem pagar mais caro. Né? Então, esse não é um modelo eficiente que coloque o foco dos empresários na obtenção de competitividade e de produtividade ao longo do tempo. Usam argumentos estapafúrdios, como, por exemplo, a indústria infante. Precisamos incentivar a infância de certas indústrias. Usam esse argumento, tremenda cara de pau, para o setor automotivo. A infância do setor automotivo já dura 70 anos. É mais que quase todos os senhores e senhoras aqui presentes. Está na infância ainda o setor. Né? Quanto tempo mais será preciso para eles poderem competir de igual para igual com o resto do mundo? Enquanto os empresários focam nessas questões conjunturais, ou nesse discurso de sempre da Fiesp e companhia, redução de juros, é sempre atacar os sintomas, né, e não olham as causas, o custo Brasil continua lá. E o que é o custo Brasil? Infraestrutura caótica, qualquer um sabe disso, leis trabalhistas anacrônicas, do tempo da era fascista, inspirada na Carta del Alvoro de Mussolini, do governo Vargas, uma mão de obra desqualificada, uma educação terrível no Brasil, insegurança jurídica, que vem justamente desse excesso de intervenção, uma burocracia asfixiante, cuja raison d'être, cujo leitmotiv de sua existência é criar dificuldades legais para vender facilidades ilegais depois, todo mundo sabe disso também, uma carga tributária escandinava para serviços africanos e, juntando todo esse contexto, uma previdência explosiva, é uma bomba relógio. Nós temos um modelo de pirâmide, Ponzi no Brasil, um modelo perverso de previdência. Só para dar uma ilustração nisso, nós somos um espelho dos Estados Unidos. O Fábio Jambiage, que escreveu um livro com o Dr. Otávio de Barros, ele tem focado muito nisso nos livros que ele escreve. E nós temos um espelho, uma situação espelha em relação aos Estados Unidos. Nós consumimos quase 13% do PIB para pagar a Previdência para uma população de 6% de idosos, do total. Os Estados Unidos paga 6% do PIB em Previdência para uma população de 12% a 13% de idosos do total. Imagina quando o Brasil tiver 12%, 13% de idosos. Vai consumir quanto do PIB a nossa Previdência do jeito que está hoje? E que político, que liderança aceita enfrentar esse desafio de frente? Nenhum, porque precisa de um estadista. Isso é uma coisa que vai estourar nas próximas gerações, né? Não nas próximas eleições. Então ninguém quer endereçar esse problema, muito pelo contrário. Né? Se depender do senador Paulo Paim, explode logo antes do tempo o modelo. E para piorar a questão política desse cenário todo que eu descrevi, nós temos uma completa ausência de oposição no Brasil. Não tem nenhum partido no Brasil tocando nessas questões da forma que eu estou falando aqui. Pelo contrário, temos uma oposição acovardada que não tem coragem de enfrentar esse modelo que aí está, que é capenga, que é insustentável. Vivemos hoje no Brasil uma hegemonia de esquerda, uma hegemonia dessa mentalidade desenvolvimentista, de estado de bem-estar social. Aí entro na segunda parte da minha palestra. Né? Nos falta uma oposição à la Margaret Thatcher, recém-falecida, nos falta uma oposição à la Ronald Reagan, alguém que enfrente, por exemplo, as máfias sindicais que paralisam ou ameaçam paralisar o país com greves gerais e coisas do tipo. Né? Nós tivemos a presidente Dilma bem intencionada tentando reformar um pouquinho os portos e já desistiu, já esbarrou nesses obstáculos aí sindicais e de grandes empresários e recuou. Nos falta alguém com coragem para vir com um plano
mais sólido de um país alternativo, de um modelo alternativo ao país. E como cidadão brasileiro, eu vejo tudo isso como economista, mas o que me choca não é só o resultado econômico desse excesso de intervencionismo. É como cidadão, é como pai de uma menina de 11 anos que vai ser criada num ambiente desses, onde nós temos um grau de paternalismo estatal assustador. Assustador. Nós precisamos lembrar que as preferências são sempre subjetivas. Cada um tem as suas próprias preferências. E muitas vezes o veneno de um é o remédio do outro. E também depende muito das doses. Né? Ninguém tem que dizer ao outro como ser feliz à sua própria maneira, né? Como dizia Kant. Pelo contrário, liberdade, na minha concepção, é cada um poder ir para o inferno à sua maneira. Né? As pessoas têm que poder ser livres para fazer suas próprias escolhas e, obviamente, arcar com os resultados delas. Aceitar a responsabilidade pelos seus atos. Responsibility vem de habilidade de resposta. Isso está sempre no nível individual, não é coletivo isso. Esse paternalismo ele faz o contrário. Ele trata os indivíduos, os cidadãos, como crianças indefesas, como mentecaptos, como súditos. Né? Eles ditam as regras do nosso dia a dia, nos mínimos detalhes, lá de cima. Eu já citei Ronald Reagan, cito uma vez mais. O governo existe para nos proteger contra terceiros. Ele vai além de suas funções quando tenta nos proteger de nós mesmos. E quando você abre essa brecha, por onde passa um boi, passa uma boiada. Isso é um outro grande perigo do paternalismo. Ele não tem fim. Até para justificar a função de muitos burocratas, eles precisam produzir leis, né? Eles precisam produzir intervenções benéficas para a humanidade ou para o Brasil. Né? Então, eles vão sempre indo mais, eles vão sempre testando os limites dessa intervenção paternalista. Algumas pessoas usam o argumento de que, tudo bem, eu aceito sua premissa, mas isso é muito utópico e nós temos que aceitar que temos uma saúde pública. Então, se nós pagamos pela saúde pública, pelo SUS, nós temos sim o direito de intervir na qualidade de vida dos outros, porque isso vai custar, no final do dia, para nós mesmos. Né? É um argumento que pode ter até alguma lógica, algum sentido, mas é muito perigoso, pelo simples motivo de que não há limite. Não há limite para esse argumento. Se nós pagamos a saúde pública e por isso podemos, por exemplo, proibir o cigarro, nós podemos obrigar cada um a fazer exercícios por 1 hora diária de aeróbica, porque é sabido que o sedentarismo é maléfico para a saúde. Nós podemos também obrigar uma certa dieta de salada e tirar a fritura. E acabar em decisões um tanto patéticas como Michael Bloomberg em Nova York, o rei do nanny state, né, que foi tão combatido por Thatcher, já citada também, de querer proibir a venda de refrigerante maior e por aí vai. Quer dizer, a obesidade infantil é um problema no mundo e toda hora a gente acha que vai combater isso com mais legislação, com mais leis, né? Como se as leis resolvessem essa questão. Não resolvem. Eu brinco que o Brasil é o país do sofá, né? O país que ataca sempre sintomas. Ele acha que se quebrar o termômetro acaba o problema da febre. Né? A gente cria com isso questão como proibir garupa na moto, porque tem assalto com garupa na moto, proibir celular no banco, porque tem saidinha de banco, lei seca eu aplaudo a fiscalização. Eu não aplaudo o teor da lei seca, não poder tomar uma taça de vinho com a minha esposa e voltar dirigindo. Novamente, parece que é um país carente de racionalidade no debate e quer sempre atacar o sintoma. Né? Óbvio que a lei seca funcionou colocando fiscalização. Agora, se proibir o carro, eu tenho certeza que diminui ainda mais os acidentes de carro. Então, até onde nós queremos ir com o Estado totalitário invadindo nossas liberdades em nome desse bem público, desse bem geral? É esse país que nós queremos deixar para nossos filhos, netos? Não é o país que eu quero que minha filha cresça. É um país acovardado, amedrontado, que acha que tudo vai vir de um Messias Salvador chamado Estado, né? Esse Deus laico da modernidade. Né? Não é assim que funciona. Nós precisamos entender a importância da responsabilidade individual. E fecho a minha apresentação lembrando do risco do fascismo do bem, que é isso aí que eu estou falando. Antes só de citar o C.S. Lewis, eu lembro que até mesmo os resultados dessas medidas tomadas não são positivos. Além de agredir as liberdades individuais, não são positivos para o que se propõe.
Um exemplo claro, eu já citei aqui o cigarro, né? Um exemplo claro disso, você vai lá e começa a botar imposto de 200% em cima de cigarro, são os sin taxes para educar o povo, e o que você consegue na prática? Um mercado de contrabando que chega a 30% do mercado de cigarro no Brasil. Resumo da ópera, o sujeito vai fumar um cigarro paraguaio estragado, né, com fumo podre. E isso é melhor para a saúde? Outro exemplo, vão lá e proíbem o bronzeamento artificial, porque é cancerígeno no limite. Tudo é cancerígeno e todo mundo que bebe água um dia morre. Então a água mata, né, segundo os estatísticos. Mas a verdade é que bronzeamento artificial foi proibido, o que o sujeito vai fazer? Vai fazer alguma estripulia qualquer. Vai se bronzear no fundo de quintal com uma máquina paraguaia também. Espero que não tenha nenhum paraguaio na plateia. Mas a verdade é que gera consequências não intencionais, todas essas medidas interventoras. E eu fecho então com o C.S. Lewis, isso foi citado, essa passagem maravilhosa foi citada uma vez num editorial da revista Veja, inclusive, né? De todas as tiranias, aquela exercida sinceramente em prol do bem de suas vítimas talvez seja a mais opressiva. É melhor viver sob exploradores ladrões do que sob a onipotência moral dos intrometidos. A crueldade dos exploradores às vezes adormece. Sua cobiça pode ser saciada em algum momento. Mas aqueles que nos atormentam em nome do nosso próprio bem, nos atormentarão para sempre, porque eles o fazem com a aprovação de suas próprias consciências. Eu não tenho a menor dúvida que todo burocrata da Anvisa vai dormir com a consciência limpa de que está apenas cuidando dos pobres cidadãos brasileiros, essas crianças indefesas, esses mentecaptos que somos todos nós, que no limite votamos em quem coloca eles no poder. Mas isso não é um país que se pressupõe um país livre. Então, não só a nossa economia anda com muita intervenção, e eu espero ter mostrado de forma satisfatória que isso não funciona direito, como nós temos um modelo que a liberdade individual é cerceada o tempo todo. E quando você perde a liberdade econômica, você também perde as outras liberdades individuais, porque todo empresário passa a ser refém do governo. Nós vimos isso na Argentina. Os órgãos de imprensa perderam sua independência, o governo tem leis arbitrárias ao seu bel prazer, para usar com interpretações, a famosa frase, aos inimigos a lei, aos amigos tudo. Então ele vai lá e interpreta certas leis ambíguas, coloca cada empresário como refém. Eu não sei se tem empresários aqui ou não, mas você abrir uma birosca no Brasil hoje em dia é uma coisa hercúlea, e o fiscal te tem na mão, porque ele vai dizer que a distância entre a cozinha e a bancada não tem 3 metros, tem 2,90 metros e vai te autuar. Então é uma coisa assim que realmente é quase proibitivo você se legalizar no Brasil se você for pequeno. Então joga todo mundo para a informalidade. Isso é um modelo horroroso, isso é um modelo nefasto, um modelo cruel para os pequenos e médios empresários. Então a mensagem que eu deixo final, daí eu ter começado falando que, me justificando que não vim vender Prozac, mas é que o inferno está cheio de boas intenções, e nós temos muitas pessoas super bem intencionadas no poder, mas sob um modelo totalmente inadequado de incentivos, onde essas intervenções todas acabam produzindo um resultado muito, muito, muito diferente daquele antecipado ou desejado por essas almas abnegadas e altruístas no poder. Obrigado.